Então, amados amigos, vamos ouvir a palavra de Deus? Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Todo mundo achou aí? Esse texto é um dos textos, muito conhecidos, né, da palavra de Deus. É um texto clássico, né? Eu sou apaixonado por esse texto. Foi feito já até várias músicas, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, tinha uma banda muito conhecida que chamava Legião Urbana. E eu gostava das músicas do Renato Russo, né? E ele chegou a gravar uma música praticamente inspirado nesse texto, né? Então, vamos fazer a leitura então. Eu vou começar a ler do 12, do capítulo 12, a partir do verso 27, para poder até entender o 13, né? O 1 Coríntios 12, do 27 em diante, diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E aí ele faz uma pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Evidentemente que a resposta de todas essas perguntas é não, porque nem todos são apóstolos, nem todos são mestres, nem todos são profetas, nem todos têm essa capacidade de operar em milagres, né? Nem todos têm o dom de curar, nem todos falam em outras línguas e nem todos têm o dom de interpretar, né? Então isso daqui é chover no molhado, porque é só a gente olhar para a realidade que a gente vai ver que nem todos têm, né? A verdade é que Deus nos fez com dons diferentes, capacitações diferentes, para que a gente, se unindo, possa formar de fato um corpo. Se a gente fosse todo mundo igual, com dons iguais, a gente não formaria um corpo. Mas Deus criou todos nós com capacidades diferentes, com dons diferentes, talentos diferentes, e até mesmo maneira de pensar, de agir diferente, para que de fato a gente, ao se somar, nós possamos formar um corpo e se completar um ao outro. Imagina se todo mundo fosse igualzinho, a gente nunca seria um corpo, né? Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe o que faz. Ele fez todos nós diferentes para que, ao se unir, nós possamos realmente formar um corpo. E aí, finalmente, no verso 31, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ele termina de falar sobre essa importância de buscar os dons espirituais, e quando ele encerra essa fala à igreja de Corinto, ele passa a dizer o seguinte: mas agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ou em outra versão bíblica, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, desaparecerão. Havendo ciência, passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. Te agradeço, Pai, por aqueles que atenderam esse chamado, essa convocação. E mais uma vez nós nos submetemos a Ti. Te pedimos que Teu Espírito Santo possa nos inspirar, nos instruir, nos orientar e colocar realmente as palavras de vida nos nossos lábios, para que cada um que aqui está possa ser edificado. Também aqueles, ó Pai, que em algum momento vão estar acompanhando essa gravação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, esse texto aqui, para mim, é um dos textos mais preciosos da Bíblia, né? E principalmente o versículo 13, eu considero como... Eu tive a oportunidade de celebrar um casamento uma vez, que Deus me deu 2 versículos para pregar naquele casamento. E aí eu preguei sobre o finalzinho do capítulo 12 de Eclesiastes, que fala assim, né? Salomão ele vai dizer o seguinte: a conclusão de tudo que se tem visto, de tudo que se tem dito, a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é todo o dever do homem. E aí, naquele casamento, eu preguei também 1 Coríntios 13, 13, que diz: agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E naquela oportunidade, Deus me deu, né, como esses 2 textos, como sendo assim, 2 conclusões, tanto do Antigo Testamento como o Novo, né? Quando Salomão ele termina de escrever o livro de Eclesiastes, que é considerado por muitos teólogos como um livro de sabedoria, ele faz uma conclusão, ou seja, ele resume tudo o que ele escreveu em 13 ou 12 capítulos ali. É 12 capítulos? Deixa eu só checar rapidinho aqui. É 12, né? É 12. Se é 12, está na visão. Ninguém achou mais rápido do que eu aí? Eclesiastes, né? É 12, tá certo. 12 capítulos, né? É o capítulo 12 de Eclesiastes, verso 13, né? E no versículo 14 ele vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Então é interessante que depois dele escrever 12 capítulos, ele consegue fazer uma conclusão, um resumo. Ele consegue resumir tudo o que ele falou em 12 capítulos, em 2 versículos ele faz uma conclusão, né? E praticamente no versículo 13 ele resume tudo em 2 palavras: temor e obediência. Temor e obediência. Ele fala: olha, se vocês conseguirem temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, então está tudo certo. Esse é o principal de tudo. E por que 1 Coríntios 13, 13? Qual que é a conexão de 1 Coríntios 13, 13 com Eclesiastes 12, 13? É porque 1 Coríntios 13, 13 também, se a gente for parar para analisar, também é uma conclusão. É porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai ele vai relatar aqui uma série de ensinamentos acerca do amor, deixando muito claro, né, que este amor, ele é o dom supremo,
ele supera tudo em relação aos dons, em relação às capacitações espirituais que Deus nos dá. Tudo isso é importante, mas ele começa a dizer, olha, tem um caminho mais excelente, existe algo que é muito superior. Se é que eu tenho que buscar algo para a minha vida, é mais ou menos assim. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, busquem os dons espirituais, busquem falar em línguas, profetizar, curar, operar em milagres, busquem a capacitação. Quem sabe você tem um chamado para ser um apóstolo, quem sabe você tem um chamado para ser um profeta, quem sabe você tem um chamado para ser um mestre, para operar em milagres, para realmente trabalhar em socorro, governo, interpretar línguas, falar em línguas, mas tudo isso é bom, vocês devem buscar, é importante, mas existe um caminho mais excelente. É como se Paulo quisesse dizer, olha, tem algo que é superior a tudo isso, tem algo que diz respeito à própria essência de Deus. E aí ele começa a falar do amor, mostrando que se eu amar, não o amor comum, aqui ele está falando do amor do tipo de Deus, porque a Bíblia fala, perante as traduções do Novo Testamento, existem 3 tipos de amor, o amor eros, o amor filéu e o amor ágapo, O filéu, ele tá ligado ao amor de amizade, o amor de um amigo para com o outro amigo, O amor eros, ele já diz respeito ao amor do homem pela mulher, O eros está mais ligado a essa palavra de erótico, erotização. Então, é o amor carnal, é o amor de paixão do homem pela mulher e vice-versa. Mas existe um amor superior, que é o amor ágape, o ágapo. Então, esse amor de 1 Coríntios 13 está falando desse tipo de amor, que é o amor do tipo de Deus, que é um amor que tudo suporta, que é um amor que ele é paciente, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, é um amor que é sofredor, algo que a gente costuma ensinar para as pessoas, que se eu realmente amo, e eu estou disposto a amar alguém, amar o meu cônjuge, amar os meus irmãos em Cristo, eu vou precisar aprender a sofrer. Eu vou precisar, muitas vezes, padecer sofrimento, porque o amor é sofredor. Não tem como amar e não sofrer. É uma utopia, é uma ilusão eu achar que eu vou conseguir amar alguém sem nunca padecer algum tipo de sofrimento, porque a Bíblia deixa claro que o amor é sofredor. Essa é uma das características do amor do tipo de Deus. Então, aqui, só recapitulando, primeira característica do amor do tipo de Deus, ele é paciente. Se eu amo verdadeiramente, eu preciso desenvolver a calma, a paciência, a longanimidade. Não tem como amar e querer as coisas para ontem. Não tem como amar e exigir pressa. A minha esposa, o meu cônjuge, o meu amigo, o meu irmão, o meu pastor, o meu patrão, o meu discípulo, o meu filho, minha filha, precisa ser transformado num piscar, no abrir e fechar de olhos. Não funciona assim, Temos pessoas aqui que acabaram de entrar no casamento, não é verdade? Então, você entrou num casamento tem 1 mês, você falou para mim, Então, você já começa a perceber as diferenças no casamento. E não tem como você agora querer da noite para o dia exigir mudanças. Isso não acontece assim. Vai precisar de muito diálogo, vai precisar de muito companheirismo, vai precisar de muita paciência, amor, para que com o tempo vai havendo uma transformação, e vai havendo mudanças, e o casal vai cada vez mais se encaixando um no outro. Mas isso é com paciência, isso é com tempo. Aqui fala que o amor do tipo de Deus, ele é benigno, ou seja, ele é bondoso. Se eu de fato amo, eu preciso ter atitudes de bondade na direção do meu próximo, na direção do semelhante, na direção do meu cônjuge, na direção das pessoas que eu convivo. Não há como amar sem agir com bondade. O amor do tipo de Deus, ele não arde em ciúmes, ele não sente inveja, Eu sempre gosto de dizer que ciúme normalmente eu tenho daquilo que é meu, que me pertence.
E inveja é daquilo que não me pertence. Para a gente poder para entender qual que é a diferença de ciúme e inveja, né? Porque às vezes a gente confunde essas duas palavras. Então, geralmente, ciúme eu tenho daquilo que me pertence, e inveja é daquilo que não me pertence, daquilo que é do outro, né? Então, a minha esposa, por exemplo, ela é minha. Casei com ela, tenho uma aliança com ela, então ela me pertence. Então, dela eu posso ser tentado a ter ciúme, não inveja. Ciúme, por quê? Porque ela tem uma aliança comigo, ela me pertence, né? Agora, se eu estou de olho na grama do vizinho, aí a grama é do vizinho, então ela não me pertence, porque a grama é do vizinho. Então, eu estou tendo inveja. Então, inveja eu tenho daquilo que é do outro. Então, o amor do tipo de Deus não tem nem inveja nem ciúme. Eu teria que estudar aqui no grego mais profundamente, né? Mas eu acredito que se a gente for estudar mais profundamente, eu acredito que a interpretação mais correta deve ser inveja mesmo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, né? Então Deus, ele tem ciúme de nós. Ele não sente inveja, mas ele tem ciúme de nós. Por quê? Porque nós pertencemos a Deus. Jesus, quando ele morreu por nós lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele nos comprou com o seu sangue, né? Eu gosto muito do texto que, na primeira carta de Pedro, né? Quando Pedro, ele vai dizer assim, né? Primeira carta de Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 1 Pedro 1,18, ele vai dizendo assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e me deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, Pedro aqui, ele vai dizer o seguinte, que nós não fomos comprados ou resgatados por Deus com coisas corruptíveis, né, como prata, ouro, mas com o precioso sangue. Então, com o precioso sangue de Jesus, nós fomos comprados para Deus. Se nós fomos comprados para Deus, através do precioso sangue de Jesus, significa que agora nós pertencemos a Deus, né? E eu gosto sempre de bater nessa tecla, né? Que nós somos possessão de Deus de maneira dupla. Primeiro, pela criação. Salmo de número 24, né, diz que do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, e todos os que nele habitam. Então, nós pertencemos a Deus, por quê? Porque tudo pertence a Deus. Tudo foi criado por Deus, então tudo pertence a Deus. Deus é o dono do universo. Mas nós também pertencemos a Deus através do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário, então agora nós fomos comprados por Deus e para Deus. Se nós fomos comprados por Deus, através do sangue de Jesus, então agora, de fato, nós pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. Isso faz com que Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Estão entendendo? Então, se Ele é nosso dono, Ele tem o direito de ter ciúme de nós. Por quê? Porque nós somos dele. Então, como nós somos propriedade dele, ele tem direito de ter ciúme de nós, né? Então, eu acredito que a tradução mais correta aqui, se a gente for pesquisar no grego, né, é: o amor não tem inveja. Embora eu gosto sempre de dar o testemunho que no meu relacionamento, quando eu estava namorando com a minha esposa ela era doente de ciúme, né? A minha esposa, a Patrícia, ela era doente de ciúme. O nosso casamento quase que se acabou por causa desse bendito do ciúme. Mas, graças a Deus, que um dia nós éramos líderes de jovens de uma igreja chamada Vida e Paz,
na cidade de São João Batista, muito tempo atrás, e ali a gente recebeu a visita, né, de um grupo de jovens da Jucum, e ali um casal foi usado por Deus, né, para através da Bíblia Sagrada, deixar claro que ciúme era brecha, ciúme era pecado, e isso não procedia de Deus. E então, na época, minha esposa ela teve esse entendimento que realmente isso entristecia o coração de Deus, e ali houve um arrependimento, houve uma mudança, e graças a Deus o nosso namoro foi reativado, e graças a Deus a gente casou, né? Agora, 6 de outubro de 96, a 6 de outubro de 2021, nós completamos 25 anos de namoro, e agora 6 de dezembro de 6 de dezembro desse ano, tudo no dia 6, né? 6 de outubro e 6 de dezembro. 6 de dezembro nós vamos completar, eu acho que são 18 anos de casamento. Acho que são 18. Mas graças a Deus, e também ao pessoal da Jocum, que foram instrumentos de Deus, exatamente através desse texto bíblico aqui, para promover libertação e cura na nossa direção. Mas vamos lá, continua dizendo, né, que o amor não se vangloria, né? Quando eu estou em amor, o amor não age com vanglória, né? O amor, ele não é orgulhoso, ele não se ensoberbece, né? Quando eu estou praticando o amor do tipo de Deus, eu não tenho que me sentir orgulhoso de nada, porque se eu alcancei alguma coisa na minha vida, se eu tenho algo, se eu já conquistei algo, se eu vou conquistar algo, se eu vou alcançar alguma coisa, tudo é pela graça, né? A graça se chama o amor imerecido, é o favor de Deus na nossa direção, é o amor incondicional de Deus na nossa direção. Por isso que Jeremias vai dizer, né, que se alguém quiser se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor, né? Porque nós não devemos realmente nos gloriar de nada. A nossa glória é conhecer a Jesus e cada vez mais a Cristo. Então o amor, ele não se porta também inconvenientemente. Isso daqui, eu confesso que é algo que até os dias de hoje eu luto para viver isso aqui, porque não é algo tão simples e tão fácil, né? Às vezes, nós nos tornamos inconvenientes. Existe uma linha muito fina entre a cruz e a inconveniência. Muitas vezes, por obedecer a Deus, nós vamos nos tornar inconvenientes para as pessoas. Por obedecer a Deus, muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas e falar coisas que vão incomodar as pessoas, que vão tocar na ferida das pessoas, né? E isso vai causar inconveniências, né? Isso é o caminho da cruz, isso não tem como escapar. Mas às vezes, por falta de sabedoria, nós nos tornamos inconvenientes, né, em alguns procedimentos e atitudes. Então aí cabe a nós clamar a Deus por sabedoria, né, misericórdia da parte de Deus, para que a gente saiba como agir em cada ambiente que Deus abrir as portas para a gente entrar, né? Então Deus abre portas e a gente precisa saber entrar e sair pelas portas que Deus nos abre. E às vezes a gente, por falta de sabedoria, pode ser inconveniente em alguns ambientes. Então a gente precisa clamar a Deus por sabedoria, porque o amor de Deus, ele não se porta de forma inconveniente, ele é educado, né? É um gentleman. Outra coisa, o amor do tipo de Deus, ele não busca os seus próprios interesses. Quando eu estou em amor, eu sempre vou buscar o interesse do outro. Eu sempre vou buscar satisfazer a vontade do outro. Isso é amar, né? Muitas vezes eu estou ocupado fazendo alguma coisa, que eu estou com pressa ali, eu preciso entregar um trabalho, eu tenho que fazer algo. Aí, de repente, a minha esposa me liga ou, pelo amor de Deus, me socorre que agora, faz isso para mim, faz aquilo.
E é terrível, porque quando tu está concentrado numa coisa que tu tem que entregar, às vezes a gente cria as nossas metas, né? Que eu tenho que fazer isso, tem que ser em determinado tempo, e aí você tem que parar tudo para socorrer a tua esposa, para socorrer um filho. Então não é fácil, porque aquilo às vezes trata com a nossa carne, né? Que a carne da gente, e também a nossa religiosidade, os nossos milindres, cria alguns comportamentos. E muitas vezes, se eu estou em amor, eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo para socorrer o meu filho. Como hoje mesmo, né? Eu já tinha planejado toda a minha tarde, o que eu ia fazer nessa tarde, e de repente a minha filha, pai, me leva lá em Canelinha, no salão da mãe, porque eu tenho um horário marcado para fazer o cabelo. Aí lá vou eu, tive que parar tudo que eu estava fazendo, para ir lá na cidade de Canelinha, levar a minha filha para arrumar o cabelo dela. Então, é mais ou menos isso, né? O amor não busca os seus interesses, ele vai buscar sempre o interesse do outro. Isso é amar. E o amor do tipo de Deus, ele não se irrita. Quantas vezes a gente fica irritado? Né? Quem aqui já ficou irritado com alguém? Quantas vezes a gente fica irritado, né? Chateado? E isso prova que o quão pouco amor que tem dentro de nós, o quanto nós precisamos romper em amor, o quanto nós precisamos crescer em amor. Porque se a gente ainda fica irritado quando um filho pede para a gente fazer um favor, só pelo fato de ter que desmanchar uma agenda para socorrer um filho, para socorrer um cônjuge, isso mostra o quanto ainda nós temos que crescer em amor. Porque o amor do tipo de Deus, ele não se irrita, não fica irritado. O amor do tipo de Deus tem prazer em socorrer o cônjuge, socorrer o filho, em fazer o bem para o outro, né? E o amor do tipo de Deus também, ele não suspeita mal. Tem pessoas que elas são melindradas, elas estão sempre desconfiando. Está sempre desconfiando. Ah, não, isso aqui, essa pessoa falou isso, ou ela fez aquilo, ou ela teve esse comportamento, porque ela mandou um recadinho para mim, ou porque ela queria me atingir, ou porque ela queria... Né? Tem pessoas que elas são melindradas na alma. Geralmente são pessoas que já foram tão feridas na vida, já foram tão decepcionadas, já passou tanto perrengue na vida, já foi tão decepcionada pelo ser humano mesmo, que elas são melindradas, elas estão o tempo todo desconfiadas, né? E quando eu estou em amor, eu não tenho esse comportamento de ficar suspeitando mal, de ficar melindrado, de ficar o tempo todo, entendeu? Tem gente que é assim, isso é um comportamento limitador, isso é uma doença da alma, precisa de cura, né? Eu não posso achar que o mundo todo está conspirando contra mim, que as pessoas estão o tempo todo armando alguma coisa contra mim, estão preparando uma cilada, preparando uma armadilha. Isso é doença da alma, né? Se eu estou em amor, o amor não suspeita mal, não é melindrado, né? O amor do tipo de Deus também não se alegra com a injustiça. Tem pessoas que têm a capacidade de ficar feliz quando alguém está sofrendo, feliz quando alguém está sendo injustiçado, né? Se eu estou em amor, o amor jamais vai ficar feliz ou vai se alegrar com a injustiça, jamais, né? Uma coisa que lá em casa eu já reuni a minha esposa e a minha filha mais velha mais de uma vez para ensinar um provérbio para elas, que eu me arrepio desse texto bíblico, que a Bíblia diz assim: quando o teu inimigo cair, que o Senhor não veja a alegria do teu coração. Acho que é um texto de Provérbios. Eu me arrepio desse texto, porque eu já vi pessoas caindo, sofrendo, passando algum tipo de dor, e eu já vi crente, já vi pastor, já vi líder espiritual achando engraçado a dor do outro. E isso para mim é o cúmulo, é o fim do mundo. Como que um cristão, como que um irmão em Cristo, como que um líder espiritual vai sentir alegria na dor de alguém, ou na queda de alguém, ou no sofrimento de alguém, né? Isso prova que, no mínimo, essa pessoa não nasceu de novo, né? Porque quem nasceu de novo jamais, quem ama ou vivencia o amor do tipo de Deus, jamais vai sentir alegria ou prazer no sofrimento de alguém, por mais que essa pessoa possa ser até considerado teu inimigo. Não tem como.
A pessoa pode até ser considerado meu inimigo, mas se ela cair, se ela está numa situação de sofrimento, ou de dor, ou de perda, ou de falência, ou sei lá o que for, no mínimo eu tenho que me compadecer, porque aquela pessoa também ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então o meu papel como sacerdote de Deus, como filho de Deus, como servo de Deus, é no mínimo se colocar na brecha em oração e pedir: Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda aquela pessoa, Senhor, levanta aquela pessoa, Senhor, fortalece, Senhor, livra, Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, abençoa, Senhor, restitui. Esse é o nosso papel. Porque se eu estou seguindo a Jesus, Jesus é o mestre do amor. E se Jesus ama de forma incondicional, eu também preciso aprender a amar de forma incondicional. Estão entendendo? Por isso que seguir a Jesus é um caminho estreito, porque eu muitas vezes vou ter que ficar especialista em pagar o mal com o bem. Vou ter que ficar especialista em pagar o mal com o bem. O amor do tipo de Deus, ele também não se regozija. Não, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Quando a verdade, quando as pessoas estão falando a verdade, quando elas estão vivendo a verdade, quando elas estão agindo em verdade, aí eu vou me regozijar. Por quê? Porque Deus é o Deus da verdade. Então, quando existe verdade, eu vou me alegrar. Agora, não tem como me alegrar quando existe mentira. Não tem como me alegrar quando existe falsidade. Não tem como me alegrar quando eu vejo que uma pessoa está usando uma máscara, né? Quando uma pessoa está sendo hipócrita. Não tem como se alegrar. Porque Deus é o Deus da verdade. Então Deus odeia a mentira. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, né? Então a Bíblia diz que a mentira é do diabo. Então quem pratica a mentira é do diabo, né? Então, quem age com falsidade, quem não fala a verdade, está agindo como o diabo age, né? E a Bíblia diz, né, que toda a verdade vai vir à tona, não tem nada encoberto que não virá a ser revelado. Então, as pessoas que hoje elas são falsas, que elas usam de hipocrisia, elas não são verdadeiras, é só questão de tempo. Um dia a casa vai cair, né, porque não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Por isso que eu sou o cara da verdade, eu amo falar a verdade. Dizem que os autistas não têm filtros, né? Então eu devo ser autista mesmo, porque eu não sei mentir, eu não sei fingir, eu não sei falar meia verdade. Comigo só funciona na verdade, eu funciono só na verdade. Até hoje eu estou para entender algumas coisas da Bíblia, né? Que eu sei que Raabe, para poder esconder os espias, ela precisou mentir, né? Raabe, para poder salvar a vida dos espias, ela teve que mentir, né? O amor do tipo de Deus, ele também tudo sofre, tudo crê, tudo sofre. Se eu amo como Deus ama, eu tenho que estar disposto a sofrer. Sofrer por aqueles a quem eu amo. Sofrer pelo meu próximo. Sofrer pelo meu cônjuge, sofrer pelos meus filhos, sofrer pelo meu líder, sofrer por todos. Se eu estou vivendo o amor do tipo de Deus, eu vou crer até o fim. Porque o amor tudo crê. Se eu amo como Deus ama, eu vou crer até o fim. Hoje tem pessoas, a gente está citando aqui alguns exemplos de casamentos fracassados, né? Pessoas que estão apoiadas em matéria e não no verdadeiro amor. Quando eu amo, eu acredito sempre. Tem pessoas que dizem assim: aquela pessoa não tem jeito, aquele mendigo, aquele bandido, aquele casamento, aquele isso, aquilo não tem jeito, aquilo ali não tem, lá não tem esperança. Por quê? Porque o amor saiu fora. Porque quando eu estou vivendo o amor ele crê até o final. Ele pode ter todos os motivos para não crer, mas se eu estou em amor eu vou crer, porque Deus é o Deus do impossível. Deus tem poder para transformar qualquer situação. Diz ainda que o amor do tipo de Deus, ele tudo espera, ou seja, ele vai esperar o tempo que for necessário, ele vai esperar pela mudança que precisa acontecer, ele vai esperar. E, finalmente, vai dizer que ele tudo suporta. Se eu estou amando como Deus ama, se eu pratico e vivo o amor como Deus quer que eu vivo, eu vou suportar tudo que tiver que suportar. Porque se eu realmente vivo o amor do tipo de Deus, está dizendo aqui que o amor suporta algumas coisas,
Não, ele tudo suporta. Então, o amor do tipo de Deus suporta qualquer coisa, suporta tudo. E aí, então, Paulo ele vai dizer que o amor nunca falha, né? Que tudo vai passar, profecia, dom de línguas, ciência, tudo vai passar. Mas este amor aqui vai permanecer para sempre. E aí, quando ele encerra o capítulo 13, ele faz uma conclusão, que eu estava falando antes, né? Agora, pois, permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Por isso que eu estava dizendo que, assim como Eclesiastes 12 tem uma conclusão, aqui também é uma conclusão. E Paulo vai dizer que, dos três, a fé é importantíssimo, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Esperança, importantíssimo, né? Abraão creu contra a esperança, né? E por isso se tornou pai de uma grande multidão. Só que Paulo vai dizer, ainda assim, a fé é importante, ter esperança é importante, mas o principal de tudo é o amor. Eu posso ser o cara da fé, eu posso ser considerado o Abraão do século 21, né? O cara da fé, o bambambam da fé. Eu posso ser considerado o bambambam da esperança, o cara da esperança. Mas se eu não tiver amor, nada disso importa. Fé é muito importante, esperança, muito importante, mas o mais importante é o amor. É tão tremendo que é isso que eu estou falando para vocês, que houve um personagem bíblico, né, muito conhecido, que foi Pedro, né, São Pedro. Ele havia negado a Cristo 3 vezes, e após ele ter negado a Cristo 3 vezes, essa história a gente lê lá no Evangelho de João, capítulo 20, no capítulo 21, a Bíblia diz que Jesus aparece para Pedro, e eles comem juntos, né? E aí Jesus disse para Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado a terceira vez: amas-me? E ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Essa terceira vez, quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro amava Jesus, ele vai usar a palavra filéu, que é o amor de amigo. E nas primeiras 2 vezes, no grego, Jesus perguntou para Pedro se ele amava a Jesus com esse amor ágape, com esse amor do tipo de Deus. E aí Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. Na segunda vez ele respondeu de novo: tu sabes que eu te amo. Como ele não estava sendo totalmente sincero e verdadeiro, porque Jesus sabia que esse amor do tipo de Deus, Pedro não amava. O amor que Pedro amava era um amor de amigo, mas não o amor do tipo de Deus. E aí por isso que Jesus pergunta a terceira vez. E quando Jesus pergunta a terceira vez, ele pergunta: tu me ama com amor de amigo? Ele não pergunta mais agora com amor do tipo de Deus, ele pergunta: tu me ama com amor de amigo? Aí Pedro se entristeceu, Pedro ficou triste, porque ele sabia que Jesus conhecia o profundo do coração dele. E aí então ele respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas ele disse: eu te amo com amor de amigo. Que Pedro aqui reconheceu que o amor dele ainda não era igual ao amor de Deus, mas ele amava o seu líder, o seu mestre, com um amor de amizade. E aí Jesus responde pela terceira vez: então apacenta as minhas ovelhas. Amém, amados? Então eu quero deixar essa mensagem para nós hoje, né? Que é uma passagem
tão conhecida, mas que sempre fala conosco, né? E essa palavra eu diria que ela deve servir para a gente como uma meta, né? Porque se esse amor que nós compartilhamos aqui é o amor ágapo, o amor do tipo de Deus, e se a palavra de Deus ensina em Efésios que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados, então esse aqui é o padrão que Deus requer de nós. Esse é o tipo de amor que Deus espera que nós possamos viver. Aí eu pergunto para vocês, é fácil? Se fosse fácil, as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho estariam lotadas e abarrotadas de gente, né? Porque não é fácil, é um caminho de cruz, né? Mas esse é o amor que Deus espera que a gente possa viver, e esse é o amor que vai atrair dezenas e centenas e milhares de bênçãos na nossa direção. Amém? Pedir para o Cleverson fazer uma oração, Cleverson, para que Deus nos ajude, né, a viver esse amor, a praticar esse amor, porque pregar é fácil, mas na prática, no dia a dia, nós vamos precisar da graça de Deus, né, para poder viver esse amor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Senhor. Senhor, nosso Deus, que o Senhor venha nos cobrir com Tuas bênçãos, Senhor, e venha nos ensinar, Senhor, a ter esse amor, Senhor, que aqui foi pregado, Senhor. Venha nos dar força, Senhor, para sentir, Senhor, esse amor, essa caridade que diz a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, nos dá capacidade, Senhor. Nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Jesus.